Olha, o Fux fez um discurso duríssimo contra o Bolsonaro ontem e bateu pânico nos bolsonaristas. Por quê? Porque o que se percebe em Brasília é o seguinte: o STF conseguiu uma solução jurídica para prender todos os bolsonaristas que fizerem coisa errada nas manifestações do dia 7. Então, terça-feira, olha, é capaz de faltar cela para bolsonaristas se eles tentarem alguma besteira. Por quê? Eu falei aqui várias vezes, eu até fiz um vídeo só sobre isso. No domingo, que geralmente é o dia de maior tiragem nos jornais, o Lewandowski ele escreveu um artigo para a Folha, em que ele desenhou, mais ou menos, ele falou: olha, bolsonaristas e Bolsonaro, se vocês fizerem alguma coisa, vocês serão presos. Vocês serão presos, militares serão presos por conta da lei militar, do Código Penal Militar, e quem não for militar será preso pela Lei de Segurança Nacional ou pelo Código Penal. Temos aqui juridicamente o caminho das pedras para prender todo mundo, inclusive o presidente da República, se necessário. Tá, aquele artigo que o Lewandowski escreveu, o importante não são as palavras do Lewandowski, o importante é a repercussão. Aquilo correu no meio jurídico e correu também entre delegados de Polícia Federal, entre delegados de polícia, entre generais do Exército. É ali que o STF estava esperando qual seria a repercussão disso. E a repercussão foi a mais positiva possível, foi melhor do que esperavam os ministros do STF. Então, de posse dessa repercussão e de posse de um monte de gente do lado dele, o Luiz Fux, que a gente sabe que é um cara covarde, o Fux foi pra cima. Ele fez um discurso bem duro contra o Bolsonaro e o discurso dele, eu já mostro um trecho pequeno, mas resumindo, ele falou: olha, vocês vão pagar as consequências dos seus atos no 7 de setembro. Ele ainda falou: não interessa o lado que você tiver, se você fizer coisa errada, vai pagar. Quer dizer, a gente sabe qual é o lado que está planejando fazer coisas erradas. E a gente sabe que já há governos estaduais que estão bem preparados para essas manifestações. Eu vou falar, no Nordeste, Bolsonaro não consegue nada porque os governadores de lá já estão preparados há muito tempo. Em São Paulo, o João Dória começou a correr atrás do prejuízo e também já conseguiu se preparar para evitar qualquer tipo de motim, qualquer tipo de animosidade. Terá muita gente nas ruas a favor do Bolsonaro? Terá. Nem na campanha eleitoral o Bolsonaro gastou tanto dinheiro. Não, nem na campanha o Bolsonaro gastou tantos milhões como ele está gastando agora, fretando ônibus, adesivando caminhão, distribuindo boné, distribuindo roupa, distribuindo comida. Tem gente que está sendo paga para viajar e ainda paga a comida, ida, volta e tudo mais. Quer dizer, eles vão conseguir colocar muita gente nas ruas, mas a casa vai cair. Eu vou explicar tudo isso. O STF já começou a soltar bombas econômicas contra o governo Bolsonaro, que são péssimas para ele e que estão desesperando o governo até mais do que a possibilidade de prisão. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Se você é contra o Bolsonaro, você é? Eu sou. Se você também é, então inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar sobre o Fux. Primeiro eu vou mostrar o trecho a fala do Fux, um trecho pequeno da fala do Fux, para você ler. Presidente do STF no começo da sessão, hein? Aqui, Luiz Fux. Testemunhas oculares de que o caminho para a estabilidade da democracia brasileira não foi fácil nem imediato. Por essa razão, é voz corrente nas ruas que, na quadra atual, o povo brasileiro jamais aceitaria retrocessos. Há mais de 30 anos, nossos cidadãos manifestaram seu desejo pela democracia. E esse desejo permanece vivo. Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros, conforme a lição legada por Martin Luther King Jr. A paz jamais será mantida pela força. Ela só pode ser obtida por meio do entendimento mútuo. O Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falando sobre
o que pode acontecer com os bolsonaristas, ele fala, vocês vão responder pelos seus atos, enfim, ele fala, se tiver baderna, vai ter gente presa, isso que fala o Luiz Fux. Olha, pro nível de Luiz Fux, você tem que ver que ele precisou de muita coragem, deve ter tomado uns 10 cafés antes para ter coragem de falar isso, que a gente sabe que o Fux é covardão, tá? É o que acontece. Fux só falou isso, por quê? Porque, talvez não todos os ministros do STF, mas pelo menos 8 ou 9 estão junto com ele. Então ele foi lá e falou isso. Ele também só falou isso porque ele sabe que tem generais com ele, que tem delegados de Polícia Federal, que tem chefes de polícia, enfim, que tem muita gente importante. Quando eu digo gente importante que tem arma, que tá também junto com ele nessa, porque senão ele não falava. Mas não falava mesmo. Mais do que isso, o STF começou a jogar algumas bombas econômicas contra o Bolsonaro. E é aí que o governo Bolsonaro começou a se desesperar nessa semana. Por quê? O governo Bolsonaro tem um projeto para tentar a reeleição do Bolsonaro. Eles querem o Bolsa Família de R$400. O Bolsonaro acha que isso vai impulsionar a candidatura dele. Eu vou te dar um spoiler. Mesmo se o Bolsonaro conseguisse, isso não adianta nada. Com o tamanho da inflação que está o Brasil, R$400 de Bolsa Família. Bolsa Família não é auxílio emergencial. O auxílio emergencial era pago para 60 milhões de pessoas. O Bolsa Família é pago para 17 milhões de pessoas. O auxílio emergencial era de R$600 ou R$1.200. O Bolsa Família, Bolsonaro quer 400, mas não vai conseguir. Tá, esse é o projeto do Bolsonaro, e para o Bolsonaro é muito importante um Bolsa Família de R$400 pagar para essas 17 milhões de pessoas. Ele acha que isso leva ao segundo turno e que aí ele tem alguma chance de ganhar a eleição. Entendeu? Ó, o que aconteceu é o seguinte, para o Bolsa Família acontecer e serem pagos esses R$400, o Bolsonaro precisa enterrar uma coisa chamada precatórios. Precatórios é o seguinte, quando a União, ou seja, o governo, deve dinheiro para alguém, isso se transforma em precatórios. E aí a União vai pagando pouco a pouco. O que queria o Bolsonaro junto com o Arthur Lira e o Paulo Guedes? Eles queriam dar um calote nos precatórios. O Paulo Guedes falou até em parcelar precatórios dando calote, quer dizer, empurrar para depois. Eles iam ferrar o Brasil de uma maneira que os governos que vierem lá na frente, daqui 2, 3 anos, vão ter um problemão, um baita de um problema. Imagina, o Brasil tem 89 bilhões de precatórios para serem pagos nesse ano. O que queria o Paulo Guedes? Pagar só 10% e o resto dividir em 10 vezes. Só que aí tem um problema. Tem 89 bilhões para pagar agora em 2021. Em 2022 vai ser quanto? 100 bilhões? Aí vai fazer o quê? Também parcelar? Só que além dos 100 bilhões que tem para pagar, ainda vai ter para pagar a parcela dos precatórios desse ano que não pagou. E em 2022, além desses 100 bilhões, vai crescendo o precatórios, viu? Vai crescendo, tem juros ainda. Além dos 100, 110 bilhões, ainda vai ter a parcela dos precatórios de 2021 e a parcela dos precatórios de 2020. E a de 2022, quer dizer, vai virando uma bola de neve até o negócio ficar impagável. Isso é calote. Tá. Isso tinha apoio do STF. O Luiz Fux deu a dica pro Arthur Lira e pro governo Bolsonaro, pro Paulo Guedes. Falou, olha, a gente pode fazer isso numa resolução do CNJ que vocês conseguem dar o calote sem problema algum. Aqui como STF a gente não precisa nem julgar isso. Acabou. O problema está resolvido. Só que sabe o que aconteceu? Mudaram de opinião. O STF simplesmente mudou e falou, não vou fazer resolução nenhuma. Você não está atacando o STF? Você não quer dar golpe, Bolsonaro? Resolva o problema sozinho. Aí sabe o que aconteceu? O governo Bolsonaro tentou articular de todas as maneiras. Quando eu digo governo Bolsonaro, não é Jair Bolsonaro, que o Bolsonaro ele faz o contrário de articular, ele desarticula. Os outros membros do governo tentaram articular de todas as maneiras. E aí o STF falou, não, tá vetado, não faremos isso, não vamos te ajudar. Vocês querem ajuda, vocês que falem com o Arthur Lira. O Arthur Lira ficou uma fera, isso estremeceu ainda mais a relação entre Arthur Lira e Bolsonaro. E aí o STF falou, se vocês quiserem, façam uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Se a PEC passar, passou. Se não passar, o problema não é nosso. Aí, veja bem, o governo Bolsonaro ficou praticamente entre as cordas ali nesse ringue de boxe. E o que aconteceu? Essa semana o governo Bolsonaro apresentou o projeto de lei orçamentária do ano que vem. O projeto de lei orçamentária fala que os precatórios vão ter que ser pagos ainda esse ano. E não tem o Bolsa Família. Ele não conseguiu destinar todo o dinheiro que ele queria para o Bolsa Família. Não vai ter R$400 para a Bolsa Família. É exatamente isso. É uma derrota muito grande para o governo Bolsonaro. Eles ainda têm tempo de mudar isso? Tem. Só que o Bolsonaro, ele continua atacando o STF, ele continua organizando manifestação do dia 7. Então o STF falou, quer saber? Além da gente não te ajudar, a gente agora vai para cima de todos vocês. Vamos ver se vocês aí com 20% de aprovação, com a população cada vez mais pobre, população na fila para comer osso, já estão vendendo no supermercado pata de frango.
pata de frango, para comprar só o pezinho do frango, porque o resto o povo não tem dinheiro para comprar. Vamos ver se esse povo vai apoiar golpe seu. Vamos ver se as pessoas que moram nas favelas, que às vezes não tem nem dinheiro mais para pagar conta de luz, não estão mais nem comendo, estão desempregadas, não sabem, 33% da população está vivendo em insegurança alimentar, ou seja, não sabem nem o que vão comer, qual vai ser a próxima refeição. Vamos ver se essas pessoas vão apoiar um golpe pela liberdade de expressão, um golpe a favor do voto impresso. Vamos ver se isso é a prioridade para essas pessoas. Vamos lá ver. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com um grito na garganta: é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país é... Tá aqui, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário eu deixo sempre Pix, eu deixo PicPay, deixo também as minhas outras redes sociais. Pare o que você está fazendo, se você estiver no celular principalmente ou no computador, vá no primeiro comentário e siga-me nas outras redes sociais. Quanto mais gente, maior a nossa oposição, porque precisamos de uma oposição forte contra esses assassinos. Falou!